A gente sempre fala aqui no canal que nessa mudança aqui para os Estados Unidos, a gente enfrenta uma série de obstáculos, como a adaptação da família, dos filhos, uma mudança de carreira, mas tem também pontos que a gente prefere não pensar que podem acontecer, como uma doença grave ou algo que você precisa enfrentar aqui nos Estados Unidos que está fora do seu planejamento e fora do seu controle. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Olá, meus amigos, mais uma vez de volta aqui no canal, Vandrey Pereira, jornalista aqui com vocês, e hoje eu tô aqui com a Gilmara. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Vandrey. Da Art and Love Foundation, tá certo? Tá certo? Muito bem. A Gilmara tá aqui para contar um pouquinho da história dela, uma história de muita força, de muita vitória, de muita perseverança, né, enfrentando a batalha contra o câncer. Gilmara, queria que você se apresentasse. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre toda essa trajetória dela, sobre como o sistema de saúde também pode ajudar ou dificultar, né, esse tratamento aqui nos Estados Unidos. Vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho da tua família, da tua trajetória, enfim, como é que você está? Olha, Vandrey, interessante você falar aí sobre isso, sobre o sistema de saúde, sobre a mudança e enfrentar a doença aqui nos Estados Unidos. Uhum. Porque assim, eu venho nessa jornada aí do câncer há quase 20 anos. Nossa. A primeira vez foi no Brasil e a segunda vez foi durante a pandemia aqui nos Estados Unidos. Uhum. E era um período de confinamento, que ninguém podia ficar no hospital comigo, me acompanhando. Olha que difícil. E o meu problema é no cérebro. Uhum. E naquele período, quando eu tive que ficar sozinha no hospital, quando eu internei, que os médicos fizeram a cirurgia, retiraram o tumor, eu tinha várias vezes, isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, eles vêm te acordar o tempo todo, te perguntar se está tudo bem, perguntar se precisa de alguma coisa, fazer perguntas básicas para ver se você está com algum problema de consciência, de memória, enfim, qual o seu nível de dor. Uhum. E eu não falava inglês. Uhum. Meu maior desafio foi esse, não me comunicar em inglês. E eu era forçada a pensar e a falar inglês durante todo o período, sozinha, sem ter ninguém para falar comigo. E durante a noite foi tudo assim. E quando chegou no dia seguinte, na manhã seguinte da cirurgia, quando o Alessandro chegou, o Alessandro é meu esposo, chegou no hospital para me visitar, eu não falava mais português. Eu falava só inglês. Já adaptada, acostumada, forçada, né? Só que, na verdade, não era um inglês. Uhum. Era um dialeto próprio que eu criei e ninguém entendia. E ele falava para mim, Gilmara, fala português. O que você está falando? Fala português. Eu olhava para ele e falava, I don't speak português. I speak only English. Eu falava, I understand, but I don't speak it. E ninguém me entendia, Vandrey. Então, assim, essa foi minha maior dificuldade, porque, assim, eu conseguia entender o que os médicos falavam em inglês, sim, eu conseguia entender o que meu marido, minha família falava em português, mas eu não conseguia falar em português. E tem esse processo de você tentar se expressar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já vou perguntar para a Gilmara para ela contar um pouquinho mais dessa trajetória e como que ela foi atendida, como é que ela chegou no hospital, essa mudança aqui para os Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho quem é você, se apresentasse no Brasil. A gente sempre tem uma história no Brasil, né? Bem rapidamente para o pessoal te conhecer, conhecer teu marido também. Pode falar do Alessandro, que a gente vai colocar umas imagens dele, ele está registrando tudo aqui que a gente está gravando. Tá, meu nome é Gilmara Bertini, sou empresária no Brasil e nos Estados Unidos. De que região do Brasil você é? Eu sou do ABC Paulista. Então, a gente trabalha com equipamentos de laboratório industrial. Essa é a área de trabalho do meu esposo e eu acabei caindo ali de cobaia no meio, ajudando ele no início na parte financeira, na parte de marketing. Por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Como é que foi essa mudança? Essa mudança foi acontecendo aos poucos. Ali eu passei no Brasil por uma parte muito difícil, que foi um sequestro relâmpago. Olha. Então, aí eu tenho... Seu? Meu. É mesmo? Eu tenho 2 filhas e um filho, e essa parte de você ver que a gente está ali sujeito a tanta coisa, a tanto risco, e ver que minhas filhas corriam esse risco também, comecei a ficar com muito medo, me sentindo insegura e vendo a insegurança para as minhas filhas também. Você estava na rua e te levaram? Eu estava guardando o carro na garagem da minha casa.
E quando eu fui sair do carro, eu fui abrindo a porta, eu me deparei com a arma na minha cabeça. Nossa. E naquele momento foi difícil até Processar, né, o que estava acontecendo. E, enfim, eu fiquei em poder dos bandidos por mais de 2 horas. Passei por todo aquele pesadelo que você acha que nunca vai acontecer com você. E aconteceu. E daí, a partir daquele momento, por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas falam, nossa, Gilmara, como que você é tão forte? Eu falo que o processo do sequestro me preparou para enfrentar o câncer. O sequestro me deixou forte. Porque ali foi um exercício de resiliência. Porque as 2 horas, 3 horas que eu fiquei em poder dos bandidos... Que parece uma eternidade. Não é uma eternidade. Porque você não sabe quando vai acabar. Você não sabe. Como vai acabar. E como vai acabar. É. Porque ali eu fiquei todo aquele período mentalizando, eu não posso reagir, eu não posso reagir, se eu reagir eu vou morrer. Tem a minha família. Tem a minha família, eu não posso reagir, eu preciso criar a minha filha. Naquela época eu tinha só a minha filha mais velha, que estava com 3 anos. Eu tinha 22 anos mais ou menos. Eu preciso ver minha filha crescer, eu preciso criar minha filha. E fiquei mentalizando e não reagi. Levava meu pensamento para Deus me guardar, me dar força para passar por aquilo, para aqueles homens não tocar em mim, enfim. Resumindo, sem dramatizar a situação, acabou que eu fui abusada mentalmente, fisicamente, de todas as formas que uma mulher pode ser abusada. E eu falo que sim, aquilo me preparou muito para enfrentar o câncer. Me deu resiliência, me deu força, me preparou para ser essa mulher que eu falo hoje que eu sou. Hoje eu consigo enxergar as situações da minha vida e consigo atravessar por elas e consigo ainda, às vezes, de vez em quando, fazer alguma piada. Eu falo que quando eu vou escolher um carro para comprar, eu começo olhando o porta-malas. Tem que ser confortável. Então eu ainda faço uma brincadeira, faço uma piadinha, eu costumo falar, Vanderlei, que rir é o melhor remédio. Você sabe que se você estiver atravessando um momento muito difícil e você parar 5 segundos ali, 5 segundinhos, e soltar uma gargalhada, é difícil pra caramba, mas o seu cérebro vai entender, ele vai entender e que tá tudo bem. Ele vai entender que você está bem. Que você está bem. Ele vai entender isso, ele vai entender essa mensagem e vai aliviar, vai tirar aquela situação de estresse do momento. E hoje eu faço isso várias vezes. Acontecem situações comigo. Essa semana aconteceu ontem, antes de ontem, eu estava num banheiro e eu perdi o equilíbrio, eu caí. E se eu caio, eu sou igual uma tartaruga quando ela vira o casco, ela não consegue levantar. E se eu caio, eu não consigo levantar sozinha. Eu liguei para uma amiga e pedi ajuda para ela me levantar no banheiro. E ela foi no banheiro me ajudar a levantar e eu tava rindo, porque o que adiantava eu chorar naquele momento? Isso só vai inflamar meu corpo, só vai piorar a minha situação. E ela foi no banheiro me ajudar a levantar e de verdade, eu estava rindo. Não que isso seja fácil para mim, não é fácil. Não é fácil, é uma situação muito complicada. Porque eu nunca imaginei, eu não tenho nem 50 anos viver isso. E aí você falou que vocês, por conta de tudo que aconteceu no Brasil, vocês decidiram vir para os Estados Unidos, mas o câncer apareceu ainda no Brasil. Apareceu quando eu tinha 28 anos. E como foi? Me fala um pouquinho desse processo, o que você sentiu desse começo, que você descobriu. Eu estava trabalhando na nossa empresa e eu estava há 3 dias com o lado esquerdo do meu corpo com um leve formigamento, mas era um formigamento tão leve. Que região, assim? Braço? Braço e perna. Que eu tinha certeza que era um estresse, que eu trabalhava pra caramba. Sim. E eu tinha 3 filhos pequenos, o Alessandro, ele viajava muito. E eu cuidava da casa, dos filhos e ia pro escritório todos os dias. Então, e ele sempre viajando. Então era pesado pra mim, era puxado. Então eu falei, isso é estresse.
Só que daí chegou um dia que eu falei, chega. Eu falei, eu vou lá sair do escritório, passar no hospital. Eu falei, eles me dão um sossega-leão e vai passar isso. E foi o que eu fiz, porque eu já tinha ido em outro hospital com esse mesmo sintoma e foi o que aconteceu. Me deram um sossega-leão e pronto. Okay. E melhorou um pouquinho. Aí eu fui em um outro hospital, só que daí eles pediram uma tomografia. Aí demoraram. Eu fui sozinha, dirigindo. Demoraram para me chamar bastante. Aí quando me chamou, falou assim, Gilmara, apareceu uma manchinha no seu cérebro, que o médico não tem certeza, ele precisa que seja avaliada pelo neurologista. Mas pode ser um princípio de um AVC. Mas quem vai falar sobre isso vai ser o neuro. E a gente precisa que você fique em observação. Para fazer uma ressonância eu esqueci do nome. O neuro vai te falar o que é. Eu falei, tá bom, eu vou ligar pro meu esposo trazer minhas roupas. Tá tudo bem. Porque já para mim, ficar internado era uma coisa corriqueira. Eu já tinha ficado internada várias vezes por outras razões, então era só mais uma internação. Aí ele falou, não precisa, porque você vai para UTI. Eu falei, como assim vou para UTI? Eu falei, como assim? Não, você precisa ficar monitorada 24 horas. Aí nessa hora o chão abriu. Eu falei, eu cheguei aqui dirigindo. Eu falei, como que eu vou para UTI? Aí liguei pro meu esposo, avisei ele o que estava acontecendo e, enfim, fui para UTI. Aí fiz a ressonância naquela madrugada e de manhã o neuro passou. Aí foi um médico, assim, que era o melhor neurocirurgião ali que tinha na região. Ele passou e falou para mim, Gilmara, apareceu uma mancha no seu cérebro e essa mancha é um tumor. E quando se trata de tumor no cérebro, ele falou, não tem como a gente fazer uma biópsia. Porque para fazer a biópsia, precisa abrir e precisa extrair. E para isso a gente já faz a cirurgia e já tira para fazer a biópsia. Ele falou assim, mas não se preocupa, porque você está nas mãos do melhor neurocirurgião da região. E eu vou fazer o melhor por você. Aquilo ali para mim já colocou paz no meu coração. Eu nunca tive medo de cirurgia. Andrei, eu sempre tive muita fé. Muita fé. E eu falo assim, que eu acredito muito que quando a gente nasce, a gente já tem vamos colocar dessa forma, um prazo de validade. Já tem a data que a gente vai partir desse mundo. No dia que a gente chegou, a gente já tem a data. Já tem a data de partida. E eu acredito muito nisso. Então, eu falei, ok. É porque a gente não tem esse controle, né? A gente não tem esse controle. É preciso assumir, né? Porque a gente se programa tanto, né? Faz tantos planos, se programa tanto, e às vezes nem faz coisas que já deveria ter feito, né? Porque deixa para depois. Mas é isso, né? A gente não tem. Essa é uma lição. Não tem. As pessoas se preocupam tanto. Ai, tem medo de avião, tem medo disso, tem medo daquilo. Não adianta. Ou de coisas que vão acontecer daqui a, sei lá. O controle não está nas nossas mãos. Vamos viver agora. Vamos viver o presente. E resolver os problemas que a gente tem agora, né? Mais um dia, enfim. Aí, daquele dia que ele falou isso pra mim, eu falei, ok. Ele falou, vamos marcar a cirurgia? Eu falei, vamos. Daí a família, não, vamos ter uma segunda opinião, vamos ter isso, vamos ter aquele. Eu falei, gente, eu tenho um troço na minha cabeça do tamanho de um limão. Eu falei, eu quero me livrar disso. Eu falei, não quero uma segunda opinião. Isso vai ter que sair daqui. Eu falei, eu quero tirar isso. E marcou a cirurgia para depois de 4 dias. E aqueles 4 dias eu fiquei internada. Eu não me preocupei. Eu peguei um papel e uma caneta e comecei a fazer uma lista de tudo que eu queria viver antes de morrer. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer... E fui colocando tudo no papel. Tudo, todos os meus sonhos. Porque eu era muito nova, então eu tinha muita vida pela frente. Os filhos ainda, né? Pra criar, meus filhos eram muito pequenos, era 2, 3... Nossa. E a Amanda tinha 8 anos, mais ou menos. Era tudo muito pequeno. Eu quero ver meus filhos crescer, eu quero criar meus filhos. Eu não quero entregar eles para uma madrasta.
Não sou eu que vou criar. E comecei, eu quero viajar, eu quero os pratos que eu queria comer. Era coisas simples, era coisas simples, mas que eu queria, meus planos. Eu quero viajar para tal lugar, quero saltar de paraglide, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero nadar com um golfinho. E ainda dei risada, falei, não sei nadar. Eu falei, tá, quero me afogar com um golfinho. Ele vai te ajudar. E comecei a colocar tudo ali naquele papel. Aí quando eu não lembrava o que colocar, eu começava a ler o que eu já tinha colocado. E aquela lista foi me dando forças para eu não focar na minha doença e focar nos teus planos. E focar nos meus planos. Eu não fiquei chorando, eu não fiquei sofrendo naqueles 4 dias enquanto eu esperava a cirurgia. Eu não fiquei sofrendo em nenhum momento. Como é que isso chegou pro teu marido? Meu marido foi mais difícil, eu acho, porque o pai dele já tinha passado pelo câncer no cérebro. Olha. Então, para ele, para a família dele, foi um pouquinho mais difícil. Para minha família, para eles, foi um pouquinho mais difícil. E ele tinha sofrido muito com o diagnóstico do pai dele. Foi muito difícil essa fase para eles. Porque isso muda completamente a família. Muda. Isso chegou para você, mas é algo que a família vai viver junto. Né? E como é que vocês enfrentaram isso na época? Do jeito que deu, né? Mas... Pra mim, foi assim, de verdade, Vandrei. Eu tava ali, eu tava só sonhando. Então, mas eles estavam mais pé no chão, porque eles já sabiam o que estava por vir. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Olha. Eu tava só ali sonhando. Você tava vivendo aquele momento a cada dia, né? Eu tava vivendo a cada dia. Eles sabiam o que ia acontecer. E eu não tinha ideia. E aí você fez a cirurgia lá? Fiz. E... Quando eu fiz a cirurgia, eu achei que terminou, foi tudo bem. Eu saí da cirurgia assim, dos avessos. Eu não tinha ideia, eu achei que seria mais simples. Mas ela foi bem pesada. Eu saí com a cabeça assim, acho que desse tamanho, muito inchada. Mas eu achei, quando saiu a biópsia, eu achei que teria acabado ali meu problema. Mas quando saiu a biópsia, o médico falou assim para mim que o tipo de diagnóstico que eu tinha era um tipo de câncer que ele sempre volta. Ele falou, não importa se demora 5, 10 anos. Tem um nome assim? Tem, oligodendroglioma. Nossa. Demorou para eu gravar isso. Na época ele era grau 2. Hoje ele é mais agressivo. Hoje ele é grau 3. Ele falou, não importa quanto tempo demora, mas ele sempre volta. Eu não me apeguei a isso, não fiquei apegada a isso. Eu falei, vai voltar se Deus permitir, se Deus não permitir, não vai voltar. E segui minha vida, segui as orientações médicas de fazer os exames constantemente, naquela rotina. No começo era a cada 3 meses, depois era a cada 6, depois uma vez por ano. Fiz tudo que tinha, mas nunca tive aquela ansiedade, será que voltou, será que não? Nunca tive isso. Tentou seguir tua vida, né? Segui minha vida da melhor maneira possível e fui realizando meus sonhos. Saltei de paraglide, nadei com um golfinho, quase afoguei o golfinho. Ele que segurou. E fui fazendo tudo. E nessa vocês já queriam vir pra cá? Ou como é que isso pintou? Isso foi acontecendo de muitos anos depois? O Alessandro, meu esposo, foi eu não sei dizer quantos anos depois, mas foi acontecendo de forma natural. Primeiro o Alessandro abriu a Alum aqui, a gente ainda morava no Brasil. Depois apareceu a oportunidade para ele abrir uma outra empresa aqui. E foi acontecendo de forma natural. E a gente veio um período passear aqui e acabou que, enfim, a gente acabou chegando aqui. E quando chegou aqui, de verdade, na época do sequestro, quando eu lembrava do que tinha acontecido comigo, isso é muito forte, isso é muito forte. Quando eu lembrava do que aconteceu, eu senti o cheiro. Como marca, né? Marca. Como marca, hein? Marca. Impressionante. E quando eu cheguei aqui, isso sumiu, isso apagou. Acabou. Eu me sentia segura aqui, eu me sentia livre, me sentia bem. E acabou que eu falei, eu me encontrei um lugar de paz para mim, um lugar. E entramos com o nosso processo e seguimos a vida. Seguimos a vida. Trabalho aqui e tal.
Já tinha as duas empresas, uma acabou encerrando e ficamos com a Alum e ficamos por aqui. Aí, eu acho que a gente chegou em 2018 ou 19, Ale? 18 ou 19 que nós chegamos aqui? 18. Janeiro 18. Aí quando foi em 21, eu tava na cozinha da minha casa. E aí eu comecei a convulsionar, em 21. 2021. Isso. Aí quando eu comecei a convulsionar, o Alessandro me ajudou, me socorreu ali, me colocou no sofá da minha casa. Quando passou aquela convulsão, e eu segui fazendo meus exames todo esse período, quando ele me colocou no sofá dali da sala, que passou, minha convulsão, nunca perdi a consciência. Ela sempre foi focal. Ela pega uma parte, às vezes pega o rosto, às vezes paralisa alguma parte do meu corpo. Quando ele me colocou ali, que passou, naquele momento foi no rosto, então perdi a fala. Quando passou, eu olhei para ele, eu falei, Marco Neuro. Eu falei, meu câncer voltou. Ele falou, não, você tá louca. Eu falei, não, Marco Neuro que voltou. E naquele momento, ele já ligou para o hospital, marcou o neurologista e realmente tinha voltado. E foi assim, foi o maior desafio para mim que a gente enfrentou aqui, para mim, para ele, claro. Porque não é fácil você passar por esse problema longe da sua rede de apoio, porque no Brasil você está cercado da sua família. Aqui você não tem rede de apoio, ainda mais no meio de uma pandemia. A gente ainda não tinha tantos amigos quanto a gente tem hoje. Não, é o que eu falo para as pessoas aqui, leva tempo, né? Leva tempo. Leva tempo para a gente se ambientar, para a gente fazer rede de contatos, de amigos. Amigos, então, mais difícil ainda. A gente tem colegas. A gente tem colegas. Exato, é difícil. Porque você tinha uma vida inteira no Brasil, né? De pessoas que você conhecia e tal, que você chega aqui, leva um tempo. Então, imagino como foi difícil para vocês nesse momento. Mas me conta, e aí vocês foram para o hospital? Como é que é esse processo? Queria que você explicasse para as pessoas como é que isso acontece aqui, né? Como é que você dá entrada, busca um especialista, né? Já que é a necessidade, né? Que aqui a gente fica muito na mão do médico primário, como é que é? Do generalista, né? É o médico de família, médico de família, Aí a gente foi, nesse período eu fui para emergência, porque no caso aí eu na minha cabeça eu não tinha esse tempo de seguir esse protocolo de ir para o médico primário, de ir para ele me encaminhar para um neuro, para fazer todo esse protocolo que é demorado. Claro. Então a gente foi para E não adianta você dizer, eu já sei o que é. Não adianta. Não adianta. E com os meus sintomas, eles são muito parecidos com o sintoma de AVC. Então, toda vez que eu tenho uma convulsão, eu chego na emergência, eles seguem todo o protocolo de um AVC. Sim. E não adianta eu falar o meu diagnóstico, não adianta eu falar o que eu tenho, mas enfim, eu não tinha muita escolha. Eu falei para o Alessandro, vamos para emergência, fomos para emergência, eu não tinha opção, né? Claro. Chegamos lá, seguiram o protocolo de AVC, mas aí quando me internaram, fizeram a ressonância e viram que o câncer tinha voltado. Aí me internaram, eu tô tentando lembrar, Vanderlei, desculpa, a memória às vezes ela dá uma falhada. Por favor. E daí já me encaminharam para o neurocirurgião, e daí tem aqui muita junta médica, porque aqui os Estados Unidos é o país do processo, né? Então, para eles tomarem uma decisão, eles precisam estar muito certo daquela decisão que aquela é a decisão certa. Daí, decisão em conjunto. É uma decisão em conjunto. Então, o neurocirurgião, naquele momento, ele estava bem pequeno o câncer, então no segundo câncer, como ele estava muito pequeno, demorou muito para marcar a cirurgia, foram acho que umas quatro junta médica. Nossa. Só que daí quando viram que ele estava crescendo muito rápido, aí eles viram que não tinha muita saída, porque eles não sabiam se começava com químio, com rádio primeiro, qual seria o protocolo, ou se seria cirurgia. Mas aí viram que ele estava crescendo rápido,
Então foram direto para cirurgia. E, enfim. E depois da cirurgia, daí entraram o protocolo da quimioterapia e a radioterapia. Perguntaram para mim, no primeiro teve quimio, rádio, cirurgia, quimio e rádio. No segundo entraram com cirurgia e quimio. E perguntaram para mim se eu queria fazer, como a junta médica não conseguiu entrar num consenso se faria radioterapia ou não, perguntaram para mim se eu queria fazer ou não. Aí eu sabia o que eu tinha passado da primeira vez, que foi muito sofrido. Você fez esse processo pós-cirurgia no Brasil? Fiz, quimio e rádio. Aí como eu sabia o tanto que eu sofri com a radioterapia da primeira vez, eu falei, não quero fazer. Aí, eu falei, se eu fizer, vai voltar? Ele falou, vai. Eu falei, então não. Aí eu falei, então não vou fazer. Porque tem muitos sintomas, né? Nossa, a radioterapia no cérebro é muito sofrida. Eu falei, então não vou fazer. Aí não fiz. E até Quanto tempo você ficou no hospital? foi muito rápido, 4 dias. 4 dias. Saí bem depois da cirurgia. E eu falo assim, toda decisão que você toma quando você está passando por isso tem uma fatura. Do primeiro para o segundo câncer foram 13 anos. Do segundo para o terceiro foram 4 anos. E segundo os médicos, foram 4 anos porque eu não fiz radioterapia. Então, Por isso que você está falando do terceiro, porque você descobriu quando agora, recentemente? foi o ano passado, 2025. 4 anos depois de 2021, né? 4 anos depois. Então, Paulo, toda decisão tem uma fatura, então eu decidi não fazer a rádio, veio a fatura. Então, assim, e a gente tem que estar disposto a pagar essa fatura. E não pode ficar se arrependendo, porque assim, agora no terceiro, eu fiz a radioterapia. E a fatura também foi alta. Você operou novamente? Operei novamente. Eu saí da cirurgia, eu saí assim, que as pessoas não acreditavam que eu tinha feito cirurgia. As pessoas me viam, eu estava maravilhosa. Eu estava maravilhosa. Eu estava assim, eu andava, eu fazia vídeos no hospital, desfilando, brincando com os médicos, com as enfermeiras. Eu estava assim, de verdade, Vandrei, ninguém acreditava que eu tinha passado por cirurgia. Aí, quando eu fiz a radioterapia, que eu passei pelo processo da rádio, a radioterapia acabou comigo. Daí eu entendi por que eu não quis fazer radioterapia no segundo câncer. Aí eu perdi meu equilíbrio, eu perdi minha força, eu perdi tudo aquilo que eu tinha, que eu tava... A radioterapia veio e tirou tudo de mim, porque é o cérebro. O cérebro comanda o seu corpo inteiro. Claro. Então eu falo assim, mais uma vez eu paguei uma fatura. Só que assim, em nenhum momento dessa vez perguntaram pra mim. Mas se tivesse perguntado, eu teria respondido. Pelo contrário, dessa vez o médico falou assim pra mim, o médico da radioterapia. Se você não fizer radioterapia, você morre em 2 anos. Olha. Então assim, ele não chegou e perguntou, você quer fazer a radioterapia? Não, ele não me... Porque o câncer que era grau 2, agora era grau 3. Ele ficou mais agressivo. Sim. E quando ele falou, os médicos falaram pra mim que ele voltou mais agressivo, eu falei, tudo bem, eu também tô mais agressiva. Eu falei, tudo bem, eu também sou mais agressiva, pode deixar ele. Também tô ficando mais resistente, né? E assim, de verdade, eu falo que o câncer foi uma escola pra mim, foi uma escola muito grande, porque eu fiz coisas assim que às vezes eu olho, dessa vez, depois que eu terminei, eu estou hoje fazendo 2 quimioterapias, uma oral e uma intravenosa, e às vezes o corpo está bem fraco. Eu acho que eu não comentei isso com você vai saber agora. Às vezes eu estou deitada e
É difícil isso para mim, porque eu tenho tanta vida dentro de mim, é tanta vida, que o corpo não acompanha. E minha forma de colocar essa vida para fora, às vezes, é escrevendo. E eu pego e eu fico ali no notes do celular, eu tenho um grupo no WhatsApp de um celular para o outro. E às vezes eu fico mandando de um celular para o outro, e tem um grupo chamado Poesia, um grupo chamado Crônicas. Para você registrar. Para eu registrar. E vai ficando um monte de coisa perdida. E vai ficando um monte de informação perdida. Aí esses dias eu chamei um rapaz que trabalha comigo na fundação, o Marcos. Eu falei, Marcos, primeiro veio uma amiga e me convidou para ser coautora de um projeto dela de um livro. Aí eu falei, não. Eu falei, não quero. O livro chama Mulheres de Sucesso Internacional. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Ela falou, claro que tem. Eu falei, não tem. Eu não sou uma mulher de sucesso internacional. Eu falei, isso é business. Eu falei, eu mal estou ajudando o Wally nas empresas. Ela falou, Gilmar, mas seu sucesso vem de outra parte. De outra forma, de outra forma. Eu falei, não. Mas ela insistiu e acabou que eu estou participando do projeto dela. Aí quando eu comecei a ler o meu capítulo no livro, eu me emocionei um pouco. Aí quando eu terminei de ler meu capítulo, eu fui começar a ler os meus notes, as minhas... que eu escrevi, a maioria desses notes, dessas mensagens nos meus grupos, que sou apenas eu. Você mesma, né? Eu e eu. Sim, sim. Aí eu comecei a ler aqui, eu falei, poxa, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E eu falei, não, vamos publicar. Eu conversei com o Marcos. Eu falei, Marcos, eu estou pensando em escrever um livro. Ele falou, eu falei, mas eu não quero contar minha história. Eu falei, todo mundo sabe minha história. Eu falei, minha história vai estar num documentário, minha história vai estar... Tem um pouquinho dela no Segundo Ato, que é uma série que está na Prime Video. Olha que legal. Chama Segundo Ato? Segundo Ato, tá em inglês, Second Act. Ok. Eu falei, tem um pouco, é pouco que tem, porque é mas a série tá lá. Sim. Eu falei, tem um pouquinho dela em várias partes. Eu falei, e tem no livro da Mulheres de Sucesso Internacional, tem no Mulheres Extraordinárias, 10ª edição. Minha história já tá, todo mundo já sabe. Tá de saco cheio já. Todo mundo já sabe. Eu falei, então não quero. Eu falei, ele foi, você quer... Você tem algo a mais, né, eu oferecer. Né? Sim, eu falei, as ferramentas que eu usei para passar por tantos momentos difíceis e conseguir superar. Eu falei, de repente eu posso compartilhar essas ferramentas. Claro. Ele falou, pô, isso é interessante. Ele falou, tá, eu vou abrir uma pasta no Google. Eu falei, coloca o que você tem lá no Google Documento, coloca o que você tem, que é para eu dar uma olhada. Eu falei, tá bom. E comecei. Eu falei, e esse livro, o que vai ter? Vai ter o impresso vendido e os pacientes da fundação, e se eles entrarem no site da fundação se inscrever, eles recebem o e-book gratuitamente. Vai ter uma parte social. Sim. Aí ele falou, interessante, Gilmar. Ele falou, eu vou abrir esse Google Doc e você coloca o que você tem lá. Aí ele colocou, daí a gente se encontrou. Pô, Gilmara, você tem muita coisa. Você já tinha muita coisa. Eu já tinha, e eu não tinha ideia. Aí eu peguei e conversei com uma editora. Aí ela pegou, eu pedi pro Marcos, falei, Marcos, dá acesso pra editora para ela dar uma olhada. Pra ela ver o que ela acha. Aí ele deu acesso pra ela. Aí eu falei, dá uma olhada, vê o que você acha, vê se tem potencial, vê se falta muita coisa. Ela falou, você já tem um livro. Ela falou, ele é lindo. Eu falei, caramba, eu escrevi um livro sem ler, sem ver. E sem a intenção, né? E sem intenção. Eu falei, foi tão leve. Eu falei, porque eu escrevi da minha cama, eu escrevi da cama do hospital, com o polegar só. E só compartilha a seguinte parte com a gente. Que ferramentas são essas? O que você compartilha ali que você acha que pode ajudar outras pessoas? Dá um exemplo. Parte de alimentação, porque muita gente vende alimentação anti-câncer, entendeu? E isso não existe, Não existe alimentação que cura do câncer. Isso é uma mentira, e às vezes isso torna tudo muito mais pesado. Fica muito mais difícil para o paciente. Claro.
Questões psicológicas questões também, né? psicológicas. De como você se sente. De como você... Outra coisa, às vezes o que funciona para um paciente não funciona para o outro. Uhum. Às vezes um tipo de terapia que funciona para você não funciona para mim. Aquela terapia convencional Claro. funciona para você, mas para mim não funcionou. Então eu encontrei outros tipos de terapia que para mim fizeram sentido. Entendi. E me ajudou muito. E eu falo sobre esses tipos de terapia. Daí eu falo sobre vamos lá. Tento conscientizar as pessoas sobre a importância da atividade física. Porque quando o meu cardiologista chegou em mim antes da cirurgia e falou o que eu estava fazendo para me preparar para a cirurgia, eu não dei tanta importância sobre a caminhada, sobre a atividade física. Não dei. E tem um peso. Pô, eu não conseguia levantar do vaso sanitário na hora que depois da cirurgia. Uhum. Eu precisava de ajuda. Isso é fundamental. Você precisa se preparar fisicamente. Porque você já vai perder massa muscular você depois. Você vai ter o repouso, você vai perder massa muscular. Então você precisa se preparar. Então procuro conscientizar as pessoas da importância disso. Uhum. Entendeu? Mesmo com toda a dificuldade, né? Mesmo com toda a dificuldade. E sem contar que você caminhar no sol, isso ajuda você até psicologicamente. Sim, sem dúvida. Eu sei disso. Quando eu preciso escrever, eu estou muito travado, eu falo, eu vou dar uma caminhada, vou caminhar com a Luli, com a minha cachorrinha. Falo, Luli, vamos embora. E a gente vai e volta, e volta melhor, né? Volta melhor. Fizemos uma pausa aqui para a gente se hidratar. Uhum. Eu sei que vocês estão querendo saber sobre a questão dos hospitais, como que se lida aqui com uma questão do plano de saúde, né? Que tipo de plano de saúde se cobre, não cobre. Então eu vou fazer uma pausazinha aqui com a Gilmara e a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Alessandro, mas a Gilmara volta já, porque ela também vai falar sobre a fundação que foi criada aqui em Orlando, explicar como a fundação funciona, como ela ajuda pessoas, né? E como você pode fazer parte, acho que mesmo aí do Brasil, né? Vindo aqui em Orlando, você também pode fazer parte de alguma forma. Então a gente já volta com você, tá bom? Obrigada, Vandrei. Até já. Alessandro, bem-vindo. Obrigado, Vandrei. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Imagina, obrigado vocês pelo convite. O Alessandro vem acompanhando, né, a Gilmara nessa caminhada já há quantas décadas, Alessandro? Rapaz, vocês estão juntos? Estamos juntos, vai fazer agora, aniversário, dia 19, 30 anos de casado. Olha isso, parabéns, isso. Viu? Parabéns. Obrigado. Louvável. Bênção de Deus. Não, sem dúvida. Mas é uma caminhada que teve muitas surpresas, né? Sim. Antes da gente falar sobre a questão hospitalar que eu comentei aqui, eu queria saber como é que você recebeu na época essa primeira notícia, como é que isso impactou a família, como é que você, ainda na época com os filhos pequenos, depois mais velhos, vocês encararam isso, porque a família vive isso junta, né? Sim. Olha, a primeira vez, né, que... Você, inclusive, nem estava lá, né? Que a eu não estava, né? Ela estava no escritório, eu acho que eu estava em visitas aquele dia, na USP ali, e ela saiu do escritório, foi para o hospital, e depois que ela me ligou, né? Foi um choque, sim, porque a gente já tinha experiência um pouco com essa situação do câncer, porque eu não sei se a Gilmara comentou, mas o meu pai teve um câncer na hipófise, né? Fez cirurgia por 3 vezes, 2 vezes não conseguiu tirar e na terceira tirou. Uhum. E na época a gente achava que ele nunca mais ia andar, trabalhar, nada, mas ele está até hoje. Olha, trabalhando. Isso tá foi lá atrás. Ele está com 82 anos. Caramba! Então ele voltou a trabalhar, na época ele estava com uns 40 anos mais ou menos. Puxa vida. Ele voltou a trabalhar, se aposentou, continuou trabalhando e está firme até hoje, né? Então a gente já tinha... Mas na época foi chocante, né? E a gente ficou bastante preocupado com a Gilmara, pensando nas crianças também. Deu uma parada na família, exato. Uma parada em tudo, assim. Dá uma parada em tudo, né? Tudo se volta ali àquela situação. Mas, assim, graças a Deus, a gente sempre teve algo dentro da gente que sempre buscava, por maior que fosse o problema que se apresentasse na nossa vida, né? A gente sempre estava olhando, buscando uma solução, a saída, buscando virar a página, Sim. né? Seguindo, então, seguindo, né?
Não tem como você não terminar a página, ou seja, o que está escrito, você tem que passar. O cálice, né, você tem que tomar. Mas não quer dizer que a próxima página tem que ter o mesmo amargor, Claro, né? claro. Então, isso a gente já tinha dentro da gente, na nossa convivência do dia a dia, né? Eu acho que a gente até aprendeu um pouco em casa com os nossos pais. E então, sempre focando no dia de amanhã, faz o que tem que fazer agora, né? E vamos sonhar com o dia de amanhã e construir o dia de amanhã, né? E a Gilmara sempre teve isso também. Ela, logo nessa primeira vez aí que teve esse câncer, ela fez a lista de botas dela, né? A lista de sonhos, né? Que dá um trabalho até hoje. Ainda está cumprindo? Está cumprindo. O problema é que quando você está terminando ali, ela já alimentou com novos sonhos. Isso é importante também. Ela vai atualizando constantemente, né? Então é uma busca diária. Mas assim, não é fácil. A jornada ela não é fácil de passar. É claro que, graças a Deus, a gente tinha uma rede de apoio familiar lá no Brasil, né? Muito, muito próxima, muito unida. As nossas crianças mesmo, os avós levaram para cuidar. Então, para a molecada, foi como uma época de férias. Sim. Eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Mas isso aqui é diferente, né? Aqui é diferente. Aqui é bem diferente, porque quando você vem para cá, você não tem a mesma rede de apoio, né? E tá todo mundo, por mais você tenha pessoas boas, tem muito anjo aqui no meio de nós, né? Anjos terrestres. Mas está todo mundo correndo atrás do seu ali, do seu dia a dia, né? Então não é a mesma coisa. Esse até foi um dos motivos. As pessoas não conseguem parar, né? Não. Aqui é muito difícil. Né? E às vezes, né, a gente até procura, né, na fundação, passar essa conscientização para as pessoas. Você não precisa fazer muito. Às vezes a pessoa do lado precisa só de um abraço, de um sorriso, ou de alguém que ouça ela por alguns minutos, né? E isso faz toda a diferença. E é uma das coisas que levou até ao início da fundação, né? Que a Gilmara teve esse insight, essa missão que ela sentiu, né? E foi justamente trazer esse apoio para as pessoas que estão enfrentando essa jornada, né? Porque aqui não é fácil. Uma forma de criar, né, uma grande rede de apoio, né? Isso. Gilmara vai falar para a gente daqui a pouquinho sobre como tudo isso funciona. Como é que vocês enfrentaram essa questão do tratamento nos hospitais, plano de saúde? Como é que isso funciona na realidade aqui nos Estados Unidos? A gente, né, no Brasil, as pessoas seguem lá para os seus tratamentos e tal, mas aqui a gente está num país diferente. A Gilmara já contou um pouquinho para a gente lá no início, né, que tinha até a questão de ter que falar inglês, né, e não se comunicar direito, mas tem que ser, não tem jeito, né, e nessa hora também falta a rede de apoio, porque de repente você tem uma pessoa que poderia te ajudar, mas também essa pessoa não está aqui. Mas me conta como é que é isso, para as pessoas entenderem como é que funciona isso aqui, e se funciona, né, e até que ponto tem gargalos também, e a gente fica meio impotente porque não consegue agir. Aqui eu diria assim, a medicina ela é muito boa, você tem hospitais de primeiro mundo, enormes, com um belo atendimento, com equipe médica muito boa, mas a forma que os médicos atuam com o paciente é bastante diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, né? Chega até às vezes a irritar, porque eles, toda vez que você vai para o hospital, por exemplo, a gente... Nos últimos 2 anos aí foram muitas internações, muitas. Toda vez que você entra no hospital, mesmo que eles tenham tudo anotado lá, você tem que falar toda a medicação que ela toma, que a pessoa toma. Vem uma pessoa e pergunta o que está sentindo, faz alguns testes, aí depois vem outra pessoa e vem outra e repete o mesmo processo. Cansativo. Então é cansativo, né? E você tem pressa, né? E você tem pressa, porque você quer ir para a solucionar, claro, você quer que, né? Mas é a forma que funciona e não tem como a gente ir contra isso, né? É o padrão deles. É o padrão. O que tem mudado, eu diria assim, hoje você tem alguns médicos brasileiros que estão nos hospitais também, estão em clínicas, né? Então isso acaba ajudando. Você tem a equipe de enfermeiros também, muitos brasileiros hoje em dia. E você tem agora também, para quem, como a Gilmara teve as passagens no passado aí,
na parte da tradução, né, que ela ficava preocupada, mas hoje você tem os aparelhos que fazem a tradução Claro. ali, né? Uhum. Então tudo isso facilita bastante, né? Mas assim, o que a gente sempre aconselha para quem está vindo para cá, primeiro que se for de turista, que venha também com seguro de viagem, né? É bom você pegar com um valor alto de cobertura, porque acontece, Claro, né? Já aconteceu com meu sogro mesmo, uma vez que ele veio para cá, precisou ir para um hospital e tudo mais, e ainda bem que a gente tinha feito seguro, né? Então é uma preocupação a menos, né? E aí você vai ter esse atendimento. Não que se você não tiver o seguro, você vai no hospital, você não vai ser atendido. Você vai ser atendido, mas vem uma fatura alta e depois você vai ter que, de alguma forma, ali conversar e fazer algum acordo, né? E para quem vem para morar, né, é importante ir atrás do seguro médico também, do Oscar, né? Você tem Oscar, tem vários tipos, várias né? empresas, Medicare, né? Várias empresas, né? Porque isso acaba te dando uma tranquilidade, né, para numa emergência você ter um pronto atendimento. Você tem hoje uma rede aqui de distribuição para atendimentos mais simples, vamos supor que você está com tosse, com uma febre, alguma coisa, você não precisa ir no hospital, você Claro. tem os Central Cares aí, que em todo bairro tem normalmente, né? E no hospital, o atendimento, assim, ele costuma ser bastante rápido, né? Assim, você vai ser atendido independente de ter ou não assistência médica. Porém, se você tiver, é uma preocupação a menos porque o custo é muito alto. Exato. Né? Qualquer exame que você vai fazer é um valor muito alto. E como é que isso é coberto pelo plano, por exemplo? Não sei como é que a gente pode Normalmente, exemplificar os isso, planos, né? assim, o valor que você vai pagar por mês, ele está atrelado à renda que você declara no seu imposto. Exatamente. E o governo ele tem um subsídio ali. Paga parte, né, disso, exato. né? Mas eu digo lá, por exemplo, vocês numa internação, cada procedimento desse, né, ele tem lá já Tem um descrito no custo. plano que tem um custo e o custo que já está sendo pago, né? Exato. Normalmente cada paciente tem um out of pocket, que é um valor que no começo do plano fala, ó, nos primeiros $4.000 vai sair do teu bolso, né? Então, conforme você vai fazendo os procedimentos, né, quando termina esses $4.000, aí o convênio começa a dar a cobertura dele. Claro. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, você tem que sempre olhar o valor mensal, o que está coberto e qual que é o out of pocket. Porque quanto menor, Claro. né, menor o seu custo. Tipo uma franquia, né? É tipo uma franquia, Uma exatamente, franquia, né? do de paga carro. até, você paga até um pedaço, depois é eles o eles convênio estariam que pagando. cobre, né? Mas tem alguma resistência em fazer determinados procedimentos que são mais caros ou mais baratos? Enfim. Não, eu não vejo como resistência. O que eu vejo é que tem, às vezes, o médico ele tem que ter um trabalho maior para justificar algum tipo de medicação. Então isso já aconteceu. Até na própria quimioterapia da Gilmara, na primeira vez que foi solicitado, o convênio não aprovou, mas aí o médico fez uma nova justificativa e aí aprovou. Então isso acontece às vezes, né? Às vezes o próprio convênio fala, não, mas não tem tal medicação que pode surtir efeito e tudo. Mas como, assim, graças a Deus os médicos que a gente lidou aqui sempre foram muito atenciosos e sempre explicaram muito bem pra gente as coisas, né? Então a gente sempre estava bem alinhado na estratégia dos tratamentos, né? Então isso sempre foi bem interessante, porque aí o próprio médico, quando ele ia solicitar a medicação, ele falou, pode ser que o convênio não aprove, mas se voltar a gente faz a nova justificativa. É meio que o processo, de novo. Claro. É a forma americana das coisas acontecerem. Eles já sabem. Né? Eles já sabem exatamente sabem, né? como que funciona, né? Vocês tiveram que mudar o plano de vocês de alguma forma, Alessandro, por conta disso? Tipo, fazer um plano diferente ou com coberturas diferentes? Não, na necessariamente, verdade, com a experiência, no começo eu não me preocupava muito com esse out of pocket. Sim. Porque você não sabe. Você faz o plano considerando que você não vai usar, só uma segurança. Claro. Mas a partir do momento que você tem ali um trabalho contínuo, né? E a gente aprende até a fazer os check-ups todo ano, né? Exato. Para evitar. Eles mesmos já ligam para a gente e falam, vamos fazer. Então, assim, o que aconteceu é que nos últimos anos a gente sempre dá uma analisada melhor nesse out of pocket e no que está sendo coberto, né? Sim.
Agora, uma coisa que a gente aprendeu aqui, que ninguém falou pra gente lá atrás, é que não é só esse seguro que ele é importante. Você hoje tem vários tipos de seguros adicionais, né? Como o seguro de vida com benefício em vida, Claro. né? Você consegue antecipar o valor se você tem uma fatalidade de ter uma doença como essa. Você tem Se você seguro... ficar sem poder trabalhar, né? Obviamente você pode resgatar isso. Isso, você tem seguro, por exemplo, que te dá cobertura se você tiver um problema que não pode trabalhar. Ele te dá a cobertura, ou se você tiver uma emergência que vai para o hospital. Esse seguro, ele te paga meio que a sua diária de trabalho. Olha. Então vamos supor, eu passei mal hoje, tive uma crise e fui para o hospital, né? Existe um tipo de seguro que quando eu sou internado, ele me paga $150 por dia. Entendi. Né? Isso, se a gente soubesse, porque o tanto que a Gilmara ela foi para o hospital... Tanto que você teve que parar, né? Vocês tiveram que parar. Porque parava ela e parava Claro, também, claro, né? exato. Não consegue trabalhar Então isso mais. acabou sendo bastante significativo, né? E a gente aprendeu da pior maneira, vivenciando, né? Mas é importante as pessoas terem esses outros tipos de seguro. Isso até explica um pouco porque tem tanta gente trabalhando com seguro aqui nos Estados Unidos, a gente se assusta, né? Mas na verdade você tem seguro para muitas situações que a gente não espera, mas que a chance de acontecer não é pequena, é grande. Que podem acontecer, Que né? podem acontecer. E aí é isso, a gente está fora, está longe, está fora, longe da família, e sem... Aqui, praticamente é só você e sua família. Assim, Sim, eu diria, sim. né? Assim, primordialmente é você e sua família, e vamos nos agarrar. Quem puder nos ajudar, muito bem. O que a gente aprende aqui, que eu sempre aconselho, e a gente procura fazer isso, é criar o círculo de confiança. Porque a gente está num lugar que é de muita passagem de pessoas. Sim. Né? E movimenta muito dinheiro. Então, muita gente de passagem, muito dinheiro. Então tem muito golpe, tem muitas histórias estranhas, né? Pessoas que são enganadas, tudo. Tem pessoas que vêm para cá que você não sabe quem são. Sim, e no avião ela fez o bacharelado lá e vem com uma formação, ela pousa aqui com uma formação. Sim, né? É verdade. Ela conta o que ela quiser para você. E é mais comum do que a gente imagina. Não, é totalmente comum. Então, a gente que já está há um tempo aqui, o que a gente fala? As pessoas têm que procurar, tem que se conectar, mas tem que sempre fazer uma boa análise, né? E ir criando o seu círculo de confiança, seu círculo de proteção, né? E a gente tem usado, Vandré, a fundação para isso também. Então, para bons profissionais, pessoas que têm uma boa índole, um bom desejo, que têm bons propósitos, a gente procura trazer luz para elas, para conectar com as pessoas da comunidade, né? Porque faz toda a diferença. A gente precisa fortalecer a comunidade, essa é a grande verdade. Né? Formar um círculo ali, né, de pessoas que tenham o mesmo propósito, né? Sim. Que não queiram ficar aqui tirando vantagem, né? Que queiram se ajudar, né? Com pessoas com quem você possa contar. Que zelam pelo nome, né? Exato. Eu tenho que terminar o meu dia e dormir com tranquilidade, pôr a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. É o que eu falo aqui toda vez no vídeo. Eu falo, olha, eu tenho uma reputação, além de ser assim, né? De não conseguir ser diferente, né? Sim. A gente já é assim, então vamos continuar fazendo isso, porque o que nos resta, né? Exato. As pessoas e batalhar pela nossa própria vida. Sim, sim. Então veio a ideia da criação da fundação. Da fundação, para poder dar esse suporte para as pessoas, né? Hoje... Vamos chamar a Gilmara? Vamos. Aí, ela pode... Sentam vocês dois aqui e falam um pouquinho sobre a fundação. Vamos sim. Onde é que ela está? Vamos chamá-la. A gente já volta. Então, agora com a família inteira aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a fundação. Gilmara, conta pra gente como é que isso nasceu e como é que vocês trabalham hoje. O Alessandro já explicou um pouquinho pra gente, né? A gente quer entender. A fundação, ela nasceu no meu segundo câncer. No primeiro, foi a lista de sonho. No segundo, eu sempre preciso de algo para me apoiar e para me ajudar a atravessar esse processo. E no segundo foi a fundação. Foi um projeto que uniu arte ali, que eu comecei a estampar arte em roupas. E vendia para ajudar pessoas que estavam passando por um momento como eu ali, que era o momento do câncer. Sim.
e o dinheiro era destinado para ajudar essas pessoas. Era praticamente naquele momento, vamos colocar assim, um hobby. Um hobby com um objetivo. Claro. Um propósito. Algo que você já fazia e... Com um propósito. E aquilo foi crescendo, foi ganhando corpo e hoje se tornou a fundação. Hoje não, né? Tem acho que uns 3 anos. Tá indo pro terceiro ano. Tá indo pro terceiro ano. Hoje a gente ajuda de várias formas. Apoio emocional. A gente tem uma rede de psicólogos no Brasil que dá o apoio emocional com um valor social. Quando o paciente não pode pagar a consulta, a fundação... É feita uma triagem, claro, e a fundação paga o tratamento. Tem alguns tratamentos aqui em Orlando para o paciente que está aqui em Orlando, tipo ozonioterapia, que a fundação também tem um valor social. Microfisioterapia. Tem reconstrução de areola, que isso também, esse não tem custo nenhum. Aí para mulheres que têm aquela quimioterapia que é mais agressiva, que perde sobrancelha, perde cílios, que perde tudo. Alguma coisa estética, né, também, né? Que isso ajuda na autoestima, porque a autoestima no câncer ela é muito afetada. Então a gente tem as pessoas, os parceiros da fundação, que também não tem nenhum custo, faz a micropigmentação da sobrancelha, coloca cílios, isso tudo sem custo. Então a gente está sempre em busca desses parceiros para devolver a autoestima dessas mulheres, que é muito importante. Emocionalmente, como é que essas pessoas chegam? Como é que você... Emocionalmente. É isso que eu quero saber, desse impacto, né? Porque as pessoas procuram porque elas não sabem exatamente como agir, né? E se veem perdidas, e você tem muita experiência nisso, né? Emocionalmente muito abalada, elas chegam muito abaladas e às vezes... Muitos até sem chão, né? Porque acabou de receber a notícia, acabou de receber a notícia. E o que você pode dizer para uma pessoa que está nessa situação, nesse momento? Assim, o que você costuma dizer para essas pessoas? Às vezes não é só palavra, às vezes é um abraço, falar que a pessoa, você não está sozinha, né? A gente está aqui, a gente está com você e perguntar... Conhecemos o caminho, né? Conhecemos o caminho. E assim, eu sinto muito pelo que você está passando e de verdade, a gente vai fazer de tudo para... A gente está aqui, vai segurar sua mão e a gente vai passar por isso com você. Porque é uma rede de apoio e de acolhimento. E a gente tem pessoas que vai ajudar. Se a pessoa precisar, às vezes, de uma pessoa que acompanha na quimioterapia, que leve até o hospital, a gente vai conseguir um voluntário para fazer isso. Sim. Um médico que explique o laudo, né? Um exame também. Porque às vezes a pessoa não entende direito e às vezes precisa de um profissional que fala com um profissional brasileiro, porque é diferente, sabe? Sim, sem dúvida. Então a gente tem esse profissional que vai explicar esse laudo de uma maneira mais clara. Para que a pessoa entenda exatamente, né, o que está passando. Né? Exatamente, a gente tem esse profissional. Eu diria que, né, nessa primeira conversa, a principal mensagem que é passada é: a pessoa não está sozinha, mas também já começa a ser trabalhado muito no mental, ou seja, a forma que você encara, né, o câncer, né, esse desafio, diz muito como você vai sair do outro lado. Então a gente procura já fortalecer mentalmente a pessoa. Porque a gente viu o quão importante é. Essa é a principal mensagem. Como você encarar isso diz muito de como você vai sair do outro lado. Porque a depressão já está ali para te abraçar, para te agarrar. Você está na iminência de ser abraçado por ela, né? Então a gente tem que trabalhar forte para fortalecer mentalmente essa pessoa, né? Para ela levantar o queixo e falar: não, eu vou atravessar isso, vou vencer, eu tenho sonhos, eu tenho uma vida, eu tenho planos. Isso faz toda a diferença. Porque a primeira coisa que acontece é a pessoa se fechar, né? E tem muitas pessoas que, por conta da aparência, da queda do cabelo, se fecha dentro de casa. Não quer colocar a cara na rua. Teve muitas pessoas que falaram pra mim, falou: poxa, Gilmara, se eu tivesse como você está, eu não sairia de dentro de casa. Porque a minha careca,
ela não era uma careca bonita. Ela era uma careca que aqui tinha cabelo e aqui não tinha. Aqui tinha cabelo e aqui não tinha. Então era em partes. Porque como é cérebro, Sim, não caía tá mexendo, inteiro. né? Claro. Mexia, caía numa parte e tinha cabelo em outra. Então era partes careca, partes com cabelo. Então era uma careca estranha, esquisita. Então, e causava um impacto. As pessoas olhavam feio na rua e isso não é coisa da minha cabeça. O Alessandro via isso. Então as pessoas chegaram a falar pra mim, poxa, Eu vou falar, o sorriso apaga qualquer careca. Aí, então, aí falaram pra mim, se eu tivesse como você, eu não teria coragem de sair de dentro de casa. E a pessoa falou isso na intenção de elogiar, mas acaba sendo uma coisa pesada de se ouvir. E eu não levei pro coração. E eu não deixei de sair de casa, não deixei de forma alguma. Porque se você se fecha em casa, a depressão te abraça. Então, assim, de manhã, às vezes quando eu ia sair, quando eu ia para a radioterapia, passava uma máscara nos cílios, passava um lip gloss e saía sorrindo, eu sabia que ia passar um momento difícil, mas não deixava de sair. Tô aqui, né? Tô vivendo, aqui, né? Tô vivendo, tô viva. Por isso que a Fundação procura trabalhar forte mentalmente para a pessoa ter vontade de viver. Porque se a depressão abraçar, depressão é vontade de morrer. E para você levantar uma pessoa que está com a depressão profunda, é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente faz de tudo para não... Para que a pessoa não chegue nesse ponto. Né? E se chegar, também aí obviamente. É artilharia pesada, né? Mas, sim, é muito importante esse trabalho, inclusive das pessoas que estão ao redor. Isso, trazer a família para isso também, né? Sim. Porque a pessoa não tá sozinha mesmo, né? Sim. Eu digo, esposo, esposa, ou seja, né, os filhos, trazer todo mundo ali e mostrar, olha, vamos lá, né, vamos... E toda a família, ela fica à mercê da depressão também, tem isso. Isso aconteceu logo no segundo câncer, na pandemia ali, que teve um dia que eu lembro até hoje, eu chegando em casa, a Gilmara num quarto, cada um dos meus filhos, cada um trancado no seu quarto, e eu vi como uma nuvem negra ali, pairando sobre a casa, né, e não ia embora. Ninguém querendo falar com ninguém, né, todo mundo se fechado, né, machucado. Então foi um momento ali de uma bagunça geral na vida, que graças a Deus a gente conseguiu passar. Superar. Né? Mas assim, é muito difícil. Então tem que... O cuidado tem que ser com todos, sabe? Com a pessoa e com quem está ali do lado também. Até para essa pessoa mentalmente ela tá ok para poder dar o suporte. Porque somos humanos, todos, né, vai ter um momento ali de baixo. Exato, exatamente. Como, né? Por mais forte que seja, né, que a gente fale e tudo mais, mas tem um momento ali que você dá uma baqueada, é natural. Aí que é importante quem está do teu lado. Cada dia um dia, né? Cada dia um dia. Como é que as pessoas entram em contato? Quem vier aqui em Orlando, a gente vai deixar todos os endereços, website. Fala um pouquinho, Alessandro, sobre isso. Olha, tá tudo nas redes sociais. Isso. A gente tem o site, que é artandlovefoundation.org, né? Ali tem as formas de contato. Tem pelo Instagram, né? Que também é Art and Love Foundation. As pessoas podem fazer contato pelo WhatsApp, que é o 407-433-0511, também tem lá no site, né? E é importante, né, que as pessoas sigam nas redes sociais, que divulguem, né? A gente tem uma carência muito grande de pessoas para estar junto conosco, porque, de novo, a gente está tendo uma epidemia de câncer, né? Tá cada vez mais pegando até crianças, né? Então a gente precisa que a Fundação ela atinja o maior número de pessoas para levar conhecimento, levar esperança, levar informação e a gente, de novo, conectar, né, os bons profissionais com a comunidade. Tá? E se você é profissional em alguma dessas áreas que a gente falou, eu convido vocês a fazer parte dessa rede de acolhimento e de apoio. Entre em contato conosco. Mesmo no Brasil, né? No Brasil. Sim, mesmo no Brasil. É interessante você comentar, hoje a Fundação, ela basicamente, pouco menos da metade dos atendimentos é nos Estados Unidos, a outra
pouco menos de metade é no Brasil. A gente já fez atendimento em Portugal e Venezuela. Olha. Tá? Então, e a gente sabe já de pessoas em outros países que estão acompanhando, né? E que a ideia é que ela realmente possa atender o mundo inteiro. Sim. Né? Onde tiver uma pessoa precisando, a gente possa estender a mão ali e caminhar junto também, levando esperança. Então, agradecer a oportunidade, Vandrei. Ficamos muito felizes. Imagina. Da gente poder conversar. A gente há um tempo atrás já vinha tentando ajustar as agendas. Exato. Né? A gente tenta, né? Chegou o momento, né? E a gente está muito feliz de estar aqui com você. Imagina, é recíproco. Eu agradeço a audiência de vocês, né, de estarem aqui com a gente. Muito obrigado por vocês compartilharem essas histórias. Eu sei o quão difícil é ficar repetindo, né, contando a história de novo. A gente, como jornalista, eu me coloco na posição das pessoas, eu falo, nossa, lá vou eu de novo perguntar tudo aquilo que a pessoa já disse tantas vezes para alguém, né? Mas fazer o quê? É o poder da comunicação para que essa mensagem chegue até você, né, que está aí nos assistindo, que sabe lá, está passando por alguma situação, ou se vai passar, ou se conhece alguém, pode compartilhar o vídeo. E se vier aqui a Orlando, também pode conhecer, o endereço está aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por vocês. A gente vai continuar acompanhando, compartilhando, né? Tentando ajudar de alguma forma, criando esse círculo, né? Que a gente tanto falou aqui, né, Alessandro? Que sim, aqui a gente não tem, né? Esse círculo de pessoas que querem se ajudar e querem estar juntas, né? Tenham valores, tenham propósito. É, exato, né? Porque isso é muito importante. Seja como for, a ajuda já vale. Um abraço já vale, tá? Então é isso. Um abraço, gente. Fiquem com os outros vídeos, compartilhem e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.